Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ortiz Coelho e esse é o nosso canal. Hoje eu vim aqui dar uma dica super legal para vocês sobre elementos da comunicação. Elementos da comunicação, pessoal, é um conteúdo que todo ano cai na prova do Enem. É um conteúdo muito importante. É um conteúdo que você não pode errar, porque se você errar, você vai ficar muito atrás da galera que vai acertar esse conteúdo. Então, hoje aqui eu vou falar rapidinho para vocês de quais são os elementos da comunicação, como identificar os elementos da comunicação e no próximo vídeo eu vou ensinar a resolver questões do conteúdo desse vídeo. Então, se você quer aprender, se você não quer ficar para trás, se você quer se diferenciar e, de fato, garantir a sua vaga no Enem 2020, para no ano que vem estar na universidade, esse vídeo é para você, tá bom? Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar aquele like e acionar o sininho das notificações. Isso é muito importante para que você não perca nenhum vídeo aqui no canal. Isso é muito importante para que a nossa equipe saiba que o nosso trabalho está sendo importante, que o nosso trabalho está ajudando você a vencer essa etapa que é o Enem. Então, comigo na tela. Olá, pessoal, vamos lá? Elementos da comunicação, tá bom? É importante você entender que os elementos da comunicação, eles se inserem do chamado conteúdo da teoria geral, tá bom? Teoria geral da comunicação. Então, muitas vezes, gente, você vai ver esse conteúdo aqui como um dos tópicos mais importantes de teoria geral da comunicação, tá bom, gente? Então, elementos da comunicação estão ligados ao quê, pessoal? Estão ligados à teoria geral da comunicação. Vamos comigo. Um pouquinho sobre mim, né? Os restantes de vocês. Eu, além de atuar no YouTube, também atuo em instituições públicas e privadas na área de língua portuguesa. Então, vamos lá. Continuando aqui para frente de vocês. Vamos lá. Conceitos iniciais. Primeira coisa importante que a gente tem que ter em mente é entender quais são os elementos da comunicação, como eles se comportam. É a primeira coisa importante que vocês têm que trazer, é isso. Quais são e como eles se comportam. O primeiro elemento da comunicação é o emissor. O emissor, pessoal, é aquela pessoa que emite. O emissor é aquela pessoa que fala. O emissor é aquela pessoa que está mandando uma mensagem para outra pessoa. O emissor, doutores, é aquele que fala. Aquele que fala. Quem emite, anote isso no material. Eu vou começar trazendo o conceito de cada um para ficar mais fácil depois a gente entender. O emissor é quem fala, é quem grita, é quem canta, é quem escreve. A partir do momento que você escreve uma redação, você é o emissor daquela redação. A partir do momento que você grita, mãe, você é o emissor dessa sentença. A partir do momento que você canta uma música, você é o emissor daquela melodia. E nesse momento, o professor Ortiz Coelho, que está falando para você pelo YouTube, para chegar até a sua casa, o emissor é o professor Ortiz Coelho. Porque o professor Ortiz Coelho é aquele que fala. Eu vou até colocar aqui, ó, quem fala, quem manda a mensagem, quem escreve, tá bom, pessoal? Quem expressa-se. A pessoa, no momento em que ela está se expressando, no momento em que ela está falando, conversando, cantando, gritando, chorando, escrevendo, ela é o emissor. O emissor é esta pessoa. O emissor é aquele que manda a mensagem, manda o sinal. Por outro lado, para ter uma comunicação, eu não posso ter um monólogo. Um monólogo não é a comunicação. Um monólogo é uma conversa de pessoas esquizofrênicas. Um monólogo, pessoal, ele não é comunicação. Não existe um relacionamento com monólogo, em que só um fala e o outro escuta. Não. Só um fala. Não, os dois falam. E mesmo quando um fala, tem que ter alguém que escute. Tem que ter alguém que receba aquela mensagem. Por quê? Porque se eu falar sozinho, não tem comunicação, não tem como eu falar com as paredes, não tem como eu falar com os objetos. Eu tenho que falar com pessoas que serão capazes de entender a minha mensagem. Essa pessoa que é capaz de entender a mensagem, eu vou chamar ela de receptor. Receptor, pessoal, aquele que recebe a mensagem. Olha o bisuzinho, o sujeito que escuta. Logo, o emissor, ele vai ser, o emissor, o sujeito ativo da comunicação. Aprenda essa nomenclatura que já foi cobrada de prova. Já o receptor, ele vai se configurar como o sujeito passivo da comunicação. Como assim sujeito passivo, professor? Como assim sujeito passivo? Aquele sujeito que simplesmente vai receber aquela mensagem, tá bom? Então, coloca isso em mente. Emissor, quem manda a mensagem, quem fala, quem escreve. Sujeito ativo do ato de comunicar. Receptor, quem escuta, quem ouve, quem está na posição passiva do ato de comunicar.
Ok, pessoal? Tranquilo? E aí a gente tem, de um lado, o emissor, a pessoa que fala, do outro, o receptor, a pessoa que escuta, ativo e passivo, respectivamente. No exemplo de hoje, quem é o emissor de vocês? O professor Ortiz Coelho. Eu estou entrando na sua casa, seja pelo tablet, celular, por televisão, para levar conhecimento de língua portuguesa até você. E quem é o receptor desta mensagem é você. Você está, nesse momento, recebendo informações que você vai transformar em conhecimento, quando você a internalizar. Então, eu sou o emissor e você é o receptor. Tranquilo. Só que não basta simplesmente ter uma pessoa do lado de outra para que a comunicação ocorra. Não basta que eu esteja do seu lado e você do meu para que tenha comunicação. Nós podemos passar o dia todo, eu na sua frente e você de frente a mim. Não basta apenas a presença física de nós dois. Não basta. Precisa também algo muito importante. Precisa que algo saia de mim e vá até você. Esse algo que sai de mim e vai até você é a minha o quê? Mensagem. Mensagem é o conteúdo. Aquele conteúdo que é transmitido pelo emissor, comigo na tela. Aquele conteúdo, aquilo que eu passo, aquilo que foi dito, aquilo que foi escrito, aquilo que foi, digamos assim, feito na forma de gestos, tá bom? Aquilo que foi feito na forma de expressão não verbal, aqueles sinais que foram expressos na forma gestual para vocês, tá bom? Aquilo, gente, que faz parte dos gestos, tá? Aquilo que faz parte dos gestos e por aí vai. Então, tudo aquilo que você passar escrevendo, com sinais, com gestos, ou mesmo falando, eu vou chamar de mensagem. É o conteúdo. Pode ser uma notícia, pode ser uma fofoca, pode ser uma informação de um dado assunto do Enem, pode ser o relato de uma história. Tudo aquilo que é falado é a mensagem. Pode ser uma paquera, pode ser um elogio, pode ser um insulto. Então, nesse momento, o meu conteúdo que eu passo para vocês são os elementos da comunicação. Então, nesse momento, qual é a mensagem que eu passo ao meu aluno? Ao meu aluno e à minha aluna, eu passo a mensagem de quê? Dos elementos da comunicação. Até agora, nós temos 3 dos 6. Quais são os 3? Emissor, professor, receptor, alunos que me seguem no YouTube, meus inscritos. E qual é a mensagem? É o conteúdo que eu estou passando para vocês. Esse conteúdo que eu passo para vocês, esse assunto que eu estou explicando, é o que eu vou chamar de mensagem. Tá ok até aqui, gente? Tranquilo, show de bola. Então, vamos lá. A mensagem é tudo aquilo que for visto. E aí é muito interessante, um ponto importante para vocês. Para existir comunicação, eu tenho que ter emissor, receptor e mensagem. Seja lá o que você vai falar, você tem que falar alguma coisa. Eu não importa se você vai falar, a pessoa que vai ouvir vai gostar ou não. Se você falou, já teve comunicação. Exemplo, o rapaz está numa festa e chega uma mocinha do lado dele. O rapaz fica com vergonha, quer falar com a mocinha, mas não tem coragem. E a mocinha, seguindo a tradição, né, que é a tradição, que algumas pessoas ainda seguem, espera o rapaz falar com ela primeiro. E a mocinha fica lá, olhando para ele, olhando para ela e ninguém diz nada. Ele chega para ela e fala o quê? Tu assiste Naruto? Enfim, apesar de tu assiste Naruto ser uma situação que não seria o que ela estava esperando ouvir naquele momento, que ela talvez quer dançar comigo, qual é seu nome, vamos nos conhecer melhor, enfim, não. Ele falou, tu assiste Naruto. Então, mas apesar de não ser de fato o que ela esperava, aí vai entrar dentro da quebra de expectativa, você vai ter aí uma comunicação. Por quê? Porque eu vou ter o emissor, que é o rapaz, a receptora, que é a mocinha, e a mensagem é, tu assiste Naruto, tá bom? Então vamos lá, gente. Brincadeiras à parte, vamos para frente que atrás vem gente. Vamos lá, gente. Vamos para frente. Outro ponto, referente. Aqui eu quero muita atenção de vocês, porque muita gente ensina isso aqui errado. Pessoal, o que é o referente que nós temos aqui para a nossa aula? O referente, ela vai ser o contexto no qual a mensagem é transmitida. Quando eu falo o contexto, diz respeito à situação. Muita gente chama referente de mensagem, mas referente não é mensagem. Referente é o quê? É a situação, é o ambiente, tá bom? É as referências onde aquela comunicação está de fato acontecendo. É isso que nós chamamos carinhosamente
de referente. O que é o referente, professor Ortiz? É a situação, é o ambiente, são as referências que a informação está acontecendo. Eu estou dando aquela notícia, estou dando aquela notícia no contexto em que as pessoas estão felizes ou as pessoas estão tristes. Eu estou me comunicando com a pessoa no contexto da sala de aula ou no contexto de uma praça. Eu cheguei na moça no contexto de uma igreja ou no contexto de uma festa. Eu estou conversando com vocês no contexto presencial de sala de aula ou estou conversando com vocês no contexto remoto, no contexto à distância, no contexto de internet? Então, o contexto referente é o local, o meio, a situação em que se dá aquela comunicação. Se eu estou, por exemplo, no meio de uma passeata, o meu referente é a rua, é a praça pública, é a rua. Se eu estou, por exemplo, na igreja, o meu referente é a igreja. Se eu estou, por exemplo, num jantar, num almoço de domingo, meu referente é almoço de domingo em família. Se eu estou conversando com você através de uma rede social, o meu referente é a internet, porque é no meio cibernético, tá bom? Então, querendo ou não, gente, o referente não é a mensagem é o conteúdo. O referente é o contexto, entenda o contexto, como a situação, como o ambiente, como as referências. Por exemplo, a crise política brasileira está se dando no contexto da pandemia. Então, a pandemia é o referente das discussões envolvendo o governo federal, os governos estaduais e municipais, tá bom? A questão da decisão do MEC de manter as provas em janeiro se deu num contexto de desacordo dos estudantes, porque os estudantes não queriam. Então, o contexto em que o MEC tomou a decisão de colocar em janeiro a prova foi no contexto contrário àquilo desejado e externado publicamente por meio de uma enquete oficial do MEC dos alunos que queriam a prova em maio. Então, o que é o referente? O referente é o contexto, a situação, o ambiente, o local em que ocorre a comunicação. Por exemplo, nesse momento, quem é o emissor de vocês? O emissor de vocês é o professor Ortiz Coelho. O receptor, os meus inscritos. A mensagem, a mesa da comunicação. E qual é o meu referente? O meu referente, porque eu estou aqui com vocês, é a internet. Por que a internet? Porque é uma mensagem que eu vou transmitir nesse ambiente de internet. Se você estivesse aqui na minha frente, o referente de você seria o meu quarto, que é o meu estúdio, tá bom? Então, vamos para frente, não vamos esquecer. O que é referente é o ambiente, contexto, situação, tá bom? Então, vamos lá. E o código, professor? O código é o mais fácil. O código, gente, ele está ligado intrinsecamente ao idioma, tá? O código, ele está ligado ao idioma. Qual é o idioma que eu vou utilizar? É a língua portuguesa? É a língua inglesa? É a língua brasileira de sinais? Eu vou usar o código Morse? Eu vou usar o Braille? Eu vou usar o mandarim? O idioma que eu estou utilizando, o conjunto de signos, de significado e significante que eu vou utilizar para transmitir a mensagem é o que eu vou chamar de código. E é muito importante o código. Por quê? Porque não existe comunicação se o código não for conhecido diante das pessoas. Se eu falo português e a pessoa fala inglês e não tem o meu termo, não tem comunicação, porque é código desconhecido. Se eu falo inglês e a pessoa espanhol e não tem o meu termo, é um código desconhecido, tá? Então, querendo ou não, o código é fundamental. Não adianta nada dar aula para vocês numa linguagem técnica tal que você que é estudante de segundo grau, você que tem ali na casa dos 15 aos 17 anos, não vai entender. Por quê? Porque eu tenho que usar um código que seja adequado à sua situação. Quando eu dou aula em pós-graduação em Direito, eu uso um vocabulário diferente do que eu estou usando com você. Por quê? Porque é uma linguagem técnica que as pessoas desse ramo vão entender. Mas quando eu trabalho com estudante secundarista que quer fazer Enem, eu tenho que usar uma linguagem que me faça ser facilmente compreendido por você, como meu aluno, você como minha audiência, tá bom? Então, o código ele tem que ser conhecido de ambas as partes. Se você usa expressões que as pessoas não conhecem, se você usa palavras que as pessoas não conhecem, a comunicação é falha. Por que ela é falha? Porque falta um código, tá bom, gente? E para fechar, o que é o canal? O canal não é o código, o canal é o meio de transmissão da mensagem. Ou seja, o canal não é o código, o canal é um instrumento, tá? É um instrumento de ação. Qual foi o instrumento que eu utilizei para dar a aula? Eu usei a fala, eu usei a escrita, eu usei os gestos, eu usei imagens, eu usei sinal de fumaça, eu usei a música, as ondas sonoras, enfim. O canal é o meio que eu estou utilizando.
tá bom? Se eu vou ligar para você, o meu canal é o telefone. Se eu vou mandar uma mensagem por e-mail para você, o e-mail é o meu canal. Se eu vou mandar uma mensagem pelo YouTube, o YouTube é o meu canal. Se eu vou postar no meu Instagram, o Instagram é o meu canal. Se eu vou mandar um WhatsApp para você, a plataforma WhatsApp é o meu canal. Não entenda, a internet é o contexto, é o referente, mas o instrumento que eu usei é que eu chamo de canal, tá bom? Então não esquece isso. Emissor, quem fala, receptor, quem escuta, mensagem, o que é falado, referente, o contexto que acontece aquela comunicação. Código, o idioma que eu estou utilizando, o conjunto de signos com significado e significante. E o canal é o meio, o instrumento que eu uso para aquela comunicação sair de mim e chegar até você. Nesse exemplo, qual é o emissor? Professor Ortiz. Receptor, os meus inscritos do canal do YouTube. Mensagem, elementos da comunicação. Perfeito. Referente, o contexto da internet, a rede mundial de computadores. Qual é o meu código? Língua portuguesa, sempre. Qual é o meu canal? Eu estou usando a escrita, eu estou usando os slides, eu estou usando a fala, eu estou usando os gestos e eu estou usando a plataforma do YouTube para chegar até você. Tudo isso eu chamo de canal. Tá ok, gente? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Deixe nos comentários. Ó, vocês não estão comentando os vídeos. Eu queria que vocês comentassem para dar aquele feedback para a gente, tá? Então vamos lá, gente. Esquematizando. Olha para cá. Imagine essa questão aqui do Enem. Eu tenho uma pessoa que está usando o telefone sem fio para falar com outra pessoa. E essa pessoa, ela fala o quê? Ela fala a expressão alô. Observe, ó, que ela fala a expressão o quê? Alô. Essa pessoa que está falando a expressão alô, ela é chamada carinhosamente de emissor. A que está do outro lado da linha, ela vai chamar de receptor, porque está só recebendo, tá? Esse alô foi o que foi falado de uma pessoa para outra. Isso que foi falado, nós chamamos carinhosamente de mensagem, tá? O código que ela falou, esse código é a língua portuguesa. Então, se ela usou a língua portuguesa, porque ela não usou hello, ela usou o quê? Alô, é português. Vai ser o meu o quê? Código. E qual foi o instrumento que ela utilizou para falar com o colega? Ela utilizou o que essa pessoa? Um telefone sem fio. Esse telefone sem fio eu chamo carinhosamente de canal. Eu chamo carinhosamente de canal. Tá bom, pessoal? Lembrando que todo esse contexto, qual é o contexto? Uma conversa entre amigos é o que eu vou chamar carinhosamente de referente. Lembrando que na prova do Enem pode cair o nome contexto e pode cair o nome o quê? Referente, tá bom, pessoal? Esquematizado para vocês os elementos da comunicação, tá bom? Outra esquematização, olha aqui para mim. Quando você pensa no emissor, você pensa naquele cara que é o locutor do processo. Você pensa no cara que vai falar, o falante, o escritor, o cantor e etc. Do outro lado é o receptor. Esse receptor também é chamado de interlocutor. Aprenda isso. Locutor é quem fala, locutor de rádio. Interlocutor é a pessoa que escuta, receptor. Também pode ser chamado de leitor, se for escrito, ou de ouvinte, se for, por exemplo, um aluno que está me ouvindo, né? Enfim, só ouvindo. Então, querendo ou não, gente, emissor e receptor. Aquilo que é passado de um para o outro, eu chamo de mensagem. E a mensagem, desculpe, a mensagem pode ser ideias, a mensagem pode ser sentimentos, a mensagem pode ser o quê? Conceitos. Tudo isso é mensagem que eu estou falando. Tá bom? A minha língua que eu vou usar, eu vou chamar de código. Código, língua portuguesa, inglesa, mandarim. E o instrumento que eu vou usar para essas ideias, sentimentos e conceitos saírem do emissor e chegar ao receptor, eu vou chamar de canal. Pode ser a palavra falada, a palavra escrita, os gestos, os sinais, os sons, as cores e os desenhos. Os sons em si são o canal, a música é a mensagem, mas o som, o conteúdo do som, que é a música, é mensagem. Mas o som, enquanto instrumento de transmissão, eu chamo de canal, tá bom, gente? Lembrando que o canal é bem diversificado. É todo o meio que eu utilizar para chegar até você. Fala, escrita, gestos, sinais, sons, cores e desenhos. Tá bom, pessoal?
Tranquilo? Até aqui alguma dúvida? A gente faz esse material com muito carinho para você conseguir sua aprovação, tá? E aqui esquematizando. Quem é o emissor, pessoal? Já falei. O emissor é aquele que fala, é aquele que fala, é aquele que escreve, é aquele que manda a mensagem. Nesse sentido aqui, ó. O emissor, ele manda a mensagem, ele aqui é o emissor, e na outra ponta eu tenho um carinha chamado de quê? Receptor. E aqui tá bem sugestiva a imagem, é aquele que bota a boca no trombone. Este é o meu emissor, tá bom? Receptor, gente. Receptor é a outra figura. Da mesma forma que esse aqui, ó, vai falar alguma coisa, esse que fala eu vou chamar de emissor. E esse que está do outro lado, apenas ouvindo a mensagem, recebendo a mensagem, lendo o texto, sendo seu interlocutor, eu vou chamar ele de receptor. Lembrando que para ter uma comunicação, eu tenho que ter no mínimo duas pessoas, o que fala e aquele que escuta. E aqui tem até uma questão interessante, porque uma crítica à televisão. Uma crítica à televisão no momento em que você, ao ser receptor de uma mensagem, você muitas vezes apenas recebe sem criticar, sem analisar o que é verdade, o que é mentira, e você elege aquilo como absoluto. E aí, muitas vezes, é uma crítica à manipulação da opinião de massa, tá certo? Das pessoas que não fazem raciocínio crítico pela televisão. Aqui seria uma crítica ao fato da pessoa ser apenas receptor, uma crítica ao fato das pessoas serem apenas aquelas que recebem a mensagem sem questionar, sem colocar, de fato, aquilo em pratos limpos, tá? Então, fica a crítica aí à alienação causada pelos meios de comunicação, que é uma crítica antiga no Brasil, que hoje pode ser, de fato, traduzida também para a crítica causada pela disseminação de mensagens falsas, pela disseminação de mensagens que de fato, elas enganam as pessoas que passam a acreditar nelas como fosse verdade. Então, o receptor é aquele que recebe. E quando ele só recebe, ele pode se tornar a chamada massa de manobra. Olha um tema bom para a redação, ok? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui nosso material, vai? Lembrando uma coisa muito importante. Uma comunicação, ela pode ter vários receptores, mas ela só pode ter um emissor ao mesmo tempo. Por quê, professor? Porque quando um fala, o outro escuta. Se os dois falam ao mesmo tempo, isso não vira comunicação, isso vira bate-boca. Então, quantos emissores podem ter ao mesmo tempo na comunicação? Resposta: um. Porque só um pode falar e muitos podem ouvir. Tá certo? Então, um pode ter apenas um emissor e vários receptores. Mas quando a pessoa for falar, só pode falar ela, porque se dois falaram ao mesmo tempo, imagine uma sala todo mundo falando ao mesmo tempo. Ninguém ouve o professor. Então, isso não causa comunicação, isso causa o quê? Ruído. Então, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Só pode ter um emissor e vários receptores, porque no momento que a pessoa que está ouvindo vai falar, ela se torna automaticamente emissor e eu, que antes falava e agora escuto, receptor. Tá bom, gente? Então, vamos lá. E a pergunta que não quer calar: o que é retroalimentação? Gente, a conversa não pode ser um monólogo. Quando você conversa com alguém, você também tem que dar o espaço para que ela possa responder e colocar seu ponto de vista. Então, quando um emissor ele manda uma mensagem para um receptor e esse receptor recebe a mensagem e ele responde essa mensagem, ou seja, primeiramente aqui, ó, a mocinha mandou uma mensagem para ele. Então, essa mocinha era emissor e esse cabinho aqui era receptor. Ele ouviu a mensagem e ele disse: beleza, entendi, concordei. Quando ele escuta a mensagem e ela para de falar e passa a vez a ele, ele se torna agora emissor e ela se torna receptora. Esse fenômeno pelo qual eu começo a falar com alguém e quando eu encerro, ele me devolve a fala, ele fala comigo, é o que eu chamo de retroalimentação, que é o movimento de vai, tá certo? É o movimento de vai e vem da comunicação, tá bom? Isso nós chamamos carinhosamente de retroalimentação ou feedback, tá? Muito conhecido o nome feedback. O que é feedback? É quando você dá um retorno para ao que lhe foi apresentado. Então, por exemplo, eu quero seu feedback. Eu quero que você vá no meu Instagram, o Ortiz Coelho, e comente as postagens. Eu quero que você vá no canal Professor Ortiz Coelho e deixe seu comentário
sobre nossa aula, sobre o que você achou. Eu quero que você não apenas me escute, mas você me devolva, me dê a devolutiva do como você se sentiu na minha aula, de como a minha aula foi ou não foi importante para você. Então, isso é a retroalimentação. Quando eu falo com alguém e a outra pessoa fala comigo. Eu falo com alguém, eu sou emissora e receptora. Quando eu paro e dou a palavra a ela, ela vira emissora e eu viro receptora. Então, querendo ou não, aí você tem a retroalimentação ou feedback. Tá bom, gente? Muito importante isso para as provas do Enem. Fica ligado nessa dica, não perde essa. Tá bom, gente? Tranquilo? Qualquer coisa, só chamar nos comentários, tá? Então, vamos lá. Passando à frente, mensagem, mais fácil. Mensagem é o conteúdo. Opa! Mensagem é o conteúdo. Como assim o conteúdo, pessoal? Aquilo que um emissor passa a um receptor e depois ele passa de volta. Ou seja, num feedback, numa retroalimentação. São as ideias, os sentimentos, as convicções, os pensamentos. Tudo aqui que está na minha cabeça, eu quero passar para você, eu chamo de mensagem, tá bom? Outra, o código. O código é a língua. Podendo ser língua portuguesa, podendo ser mandarim, podendo ser língua específica para comunicações de cada país, podendo ser o QR Code, que é um código de barras especial, podendo ser o código Morse. Então, o código Morse, esses códigos todos são códigos. É um conjunto de signos, um conjunto de idiomas, de forma de se comunicar. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Canal é um instrumento que eu uso para chegar até outra pessoa. Eu posso usar uma carta, eu posso usar um telefone fixo, um celular, eu posso usar um e-mail, eu posso usar sinais, gestos, sons, palavra escrita, palavra falada, cores e desenhos. Eu posso usar o Google+, eu posso usar o Twitter, eu posso usar o LinkedIn, eu posso usar o Facebook, o Instagram, enfim, são os meios que eu uso para que a minha comunicação saia de mim e chegue até você, tá bom? E o referente, pessoal, é o contexto em que acontece aquela comunicação. Entenda contexto como ambiente, local, situação. É na sala de aula? É no ambiente da minha casa? É em meio a um jogo de futebol? É na internet ou é numa briga de casal, uma briga de família? Aonde foi que aquela comunicação ocorreu? É por isso, pessoal, que existe aquela variação situacional. Qual é a variação situacional? É aquela que eu mudo o meu modo de falar dependendo do ambiente que eu estou. Por isso, se eu estou, por exemplo, num ambiente de emprego, o meu referente tem que ser formal, porque o meu contexto é formal. Mas quando eu estou com meus amigos em casa, eu posso ser informal, porque o meu referente é informal. É por isso também, por exemplo, que se eu der uma rasteira e quebrar a perna de alguém na rua, eu vou responder por lesão corporal, porque é um referente que não autoriza isso. Eu estou no meio da rua, com pessoas que têm direito de ir e vir. Agora, se eu der uma rasteira num colega, um carrinho, num jogo de futebol e quebrar a perna, eu não posso ser processado por lesão corporal, nem por indenização. Vou levar no máximo um cartão vermelho. Por quê? Porque é o referente do jogo de futebol que se permite esse tipo de lesão. Tá bom, gente? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Foi aí para a gente poder agora associar com vocês. Ó, a cada um dos elementos, eles estão associados a uma função, tá? A função, o emissor está ligado à função o quê? Emotiva. Todas as vezes que você focar na pessoa que dá a mensagem no eu, é função emotiva. A mensagem que está preocupada com o conteúdo é sempre função poética. Então, mensagem bem elaborada, função poética. A pessoa que está recebendo, a pessoa com quem se fala, a segunda pessoa, o meu interlocutor, é a mesma coisa de ser o meu destinatário da propaganda. Então, é a mensagem conativa, tá? Quando eu me preocupar com o código, com a língua portuguesa em si, você vai ter a função o quê? Metalinguística. Se ao invés do código eu estiver preocupado com o canal, se o canal está aberto ou está fechado, oi, tudo bem, como é que tá, alô? Aí vira função o quê? Fática. E se você deixar tudo isso de lado e se preocupar apenas com o referente objetivo e claro, o contexto em que eu conto a mensagem, aí eu tenho função referencial, tá bom? Então, você vai ter, para cada uma desses elementos, uma função ligada a ele. Emissor, emotiva. Mensagem poética. Receptor, conativa. Código, metalinguística. Canal, fática e referente, referencial. Tá bom?
E, pessoal, foi um prazer estar com vocês nessa aula, tá? É um prazer poder, mais uma vez, voltar aqui todas as semanas para poder trazer o que existe de melhor da língua portuguesa para o Enem para vocês. E eu vou pedir mais uma vez que você me siga nas redes sociais, ou Ortiz Coelho, ou no Instagram, Ortiz Professor no Twitter e Professor Ortiz Coelho no YouTube. É muito importante a sua inscrição, é muito importante o seu feedback, tá? E para você que está cansado, eu deixo aqui a minha frase: treino com exaustão até a perfeição. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, curte esse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e não esquece também de assistir os outros vídeos, tá bom? Pessoal, valeu, até a próxima e como sempre é um prazer estar com vocês. Fui!